Ora bem, embora eu tendo uma infância triste, porque os meus pais brigavam, havia o meu pai espancava a minha mãe, isso não me afetou muito, quer dizer, criou a mim uma criança, fui crescendo uma criança tímida, envergonhada, mas não noto que fosse o maior sofrimento. O sofrimento começou quando eu casei, o meu marido era um homem muito meu amigo, só que eu comecei a ter as atitudes que a minha mãe tinha com o meu pai. Não tinha compreensão, era muito alterada, qualquer coisinha me fazia logo um problema terrível, não tinha paz, portanto isso foi-se refletindo tudo nos filhos. Eu entristecia-me com isso, porque eu recordo que eu fazia aquilo e depois entristecia-me, chorava. Eu não conseguia trabalhar sem ligar ao meu marido para ficarmos bem, mas isso foi colocando em mim uma tristeza, uma amargura. Depois o trabalho também não conseguia o sucesso que queria, porque eu ficava muito ansiosa, queria as coisas muito rápido, muitas vezes queria as coisas muito rápido. Havia também muitas situações de inveja ao meu redor e isso tudo, eu sem a proteção de Deus, isso tudo, eu é que manifestava, quer dizer, eu é que criava um mau ambiente em casa, com o meu marido, com os meus filhos. E isso chegou a um ponto que eu já nem queria ver pessoas. Eu cheguei a um ponto que pedia à minha sogra tomar conta das crianças, meus filhos na altura, e fechava-me no quarto, não queria ver ninguém. Isso foi passando, o meu marido, cheguei a ir a um psicólogo, a um psiquiatra, cheguei a andar a fazer esses tratamentos, mas eu até me revoltava com essa situação, porque assim, eu vou falar com um homem a minha vida, falava assim, vou falar com um homem a minha vida, ainda ficava mais revoltada, então ficava mais revoltada com aquilo. Até que um dia, a minha sogra, vendo a minha situação, falou à minha mãe, viu o que havia ao Centro de Ajuda Espiritual, falou à minha mãe, e a minha mãe convidou-me, mas eu não liguei muito. Ele convidou-me, não liguei. Sei que a determinada altura eu senti que mas no fundo eu queria ser feliz. Eu era assim, mas eu queria ser feliz. Tinha que haver uma solução, eu era assim, tinha que haver uma solução para sair desta situação. Porque, no fundo, eu é que criava o problema em casa, eu é que criava a situação, não tinha compreensão, não tinha... era muito profissional também, isso também depois alterava todo o ambiente familiar, esquecia muitas vezes a minha missão de mãe, a minha missão de esposa, então isso foi uma confusão terrível em mim. Ora bem, o meu marido aguentava, lógico, mas triste também, e começou a haver um certo afastamento entre nós, não é? Aquela vontade que eu tinha de ser feliz, de ter um casamento diferente da minha mãe, porque isso foi ser uma coisa que eu queria em mim, ser diferente, eu não queria aquele casamento para mim, não queria aquela vida para mim. No fundo foi-se criando essa situação. Não que o meu marido me batesse, não, de maneira nenhuma, mas houve um afastamento, era impossível haver tanta briga e era impossível, não é? Então ele foi-se afastando, foi uma tristeza, o meu casamento era uma tristeza. Então a minha mãe, certas vezes estou em casa, olhando para o teto da minha casa, e diz assim, eu quero sair, é quase como dizer assim, eu quero sair desta situação, eu quero sair disto. E a minha mãe me liga, e eu digo assim, olha mãe, quando é que é aquelas reuniões que você me falou há tanto tempo? E ela falou assim, olha, é amanhã, creio que era assim, é amanhã. Eu falei, então eu vou consigo. Pronto, e eu entrei no centro de ajuda, foi tudo novo para mim, eu não frequentava, não tinha qualquer fé em nada, não tinha, portanto foi ouvir uma palavra que me encheu, eu sei que chorei muito naquele dia, chorei, mas eu analisei, eu falei assim, saí de lá e falei assim, não, isto fez-me bem, eu vim aqui e fez-me bem, eu analisei e falei assim, não, isto fez-me bem, eu já vou mais forte, mais animada, porque entretanto eu era uma mulher, já estava desanimada, já não tinha otimismo nenhum, eu que era uma mulher lutadora, comecei a ficar sem vontade de viver não, sem vontade de fazer nada, sem projetos, sem nada, e então aquilo eu senti em mim algo que me motivou. Então foi a partir daí, eu falei assim, não, eu vou buscar, porque realmente este ensino que na altura havia assim, e é um ensino, este ensino me fez bem, esta palavra me fez bem. E fui continuando até hoje. Pronto, eu totalmente diferente. A minha velha Lourdes não é, hoje mais calma, com paz, com capacidade, com tolerância, totalmente diferente, não é? O relacionamento com o meu marido é outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e os meus filhos também, portanto eles desfrutam de um ambiente de harmonia, que é isso que eu queria e que Deus me tem dado a cada dia. Eu quando venho à casa de Deus, eu levo
levo paz para o meu lar, eu levo a bênção para o meu lar, é assim que eu vejo. E procedo, me esforço por proceder de acordo com o ensinamento, não é? Porque a vida é difícil, mas é uma preocupação que eu tenho em proceder de acordo com o que Deus quer que eu faça, e eu tenho buscado isso, que não é fácil, não é? Mas tenho buscado isso e Deus tem-me dado, graças a Deus. Antes era uma morte viva, como eu costumo dizer, uma morte viva. Hoje não, hoje tenho vida, hoje tenho prazer pela vida, hoje gosto de viver. Olá, olhando essa imagem, você pode pensar o seguinte: quem vai por esse caminho não sabe o que lhe espera logo a seguir, depois da curva. Sabe que tem que ir por esse caminho, é obrigado a ir por esse caminho, mas não tem certeza do que lhe espera depois. Assim é a vida de muita gente. Você tem trilhado caminhos, infelizmente, que não lhe dão segurança, não lhe dão estabilidade. A incerteza do que vai acontecer amanhã é muito grande, devido a tantas injustiças e devido a tanta dor pelo fato de você ter sido abandonado, pelo fato de você ter sido rejeitado, pelo fato de você se sentir frustrado, frustrada, porque você já teve vários projetos, já tentou muitas coisas e não conseguiu nada. Então tudo isso faz com que a sua vida seja uma vida de incertezas. Mas a pergunta é, essa vida de incertezas, até quando ela vai durar? Nós queremos mostrar para você casos de pessoas que passaram a trilhar um caminho seguro e mudaram a sua situação por meio da fé e alcançaram a tão sonhada vida. Porque o que você quer e o que muita gente quer nada mais é do que ter vida. Preste atenção. Meu nome é José Orlando, eu tive uma vida sentimental abalada, nunca dei sorte no amor, entendeu? Sofri muito. A pessoa que eu gostava, ela não dava certo ela gostar de mim, e às vezes também o contrário, quando ela gostava de mim, eu não gostava, não dava certo. Então a minha vida sentimental foi se abalando, a tal ponto de eu entrar em depressão até profunda, que eu digo, né? Porque eu cheguei a tal ponto de não querer mais banhar, não querer mais trabalhar, eu caí para o lado da bebida alcoólica, prostituição. O dinheiro que eu gastava era na prostituição e bebida, né? Jogos, os carros que eu comprava com sacrifício eu acabava batendo por causa de bebida, né? Problema sentimental. E eu falei para o meu sócio que eu tinha um restaurante, né? E bar e restaurante. Eu falei para o meu sócio, eu vou viajar no Ceará e vou voltar casado. Assim foi a minha vida sentimental, né? Viajei, com um mês eu voltei casado. Mas como eu não busquei a presença de Deus, eu continuei sofrendo brigas no casamento, o emprego também só dava mesmo a conta de pagar a despesa. Cheguei a comprar o ar de um apartamento, mas com o tempo não consegui pagar a prestação. Fui me preocupando, eu não dormia mais à noite. Isso veio também problema na família, com a esposa. Através, né, de muitas noites sem dormir, conheci a Igreja Universal através dos programas pela madrugada. O meu irmão já era de lá e ele fez um convite para mim, né? E eu aceitei esse convite. Eu fui a primeira vez na igreja e eu nunca tinha assistido a uma reunião daquela. Eu até chorei muito, sabe? Porque eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, aquela alegria no meu coração. E aquilo ali foi me dando força, Graças a Deus eu nunca mais bebi a bebida alcoólica que me escravizava, né? E fazia eu perder também muito. E aconteceu muitos milagres na minha vida, na minha família. O meu menino, o Isaac, nasceu com problema de alergia, bronquite alérgica. E a gente sofria muito com isso, né? Eu comecei a fazer as correntes para ele e rapidamente ele foi curado da bronquite, né? Porque o remédio não dava jeito, eu gastava remédio de R$400, não dava jeito. Minha esposa também tinha problema de saúde, alergia também, foi curada também através da minha fé. A dor de cabeça constante que eu sentia, dor de cabeça de 15 anos, também foi curada, também, graças a Deus. Hoje eu tenho um mercado junto com a minha esposa, na nossa casa mesmo, entendeu? Tem funcionário. Tá tudo, graças a Deus, hoje tá tudo bem. Eu agradeço muito a Deus, tenho o meu carro para a gente andar. Hoje eu como do bom e do melhor, tenho paz na vida, que é o mais importante, né? Tudo nas reuniões da igreja que eu aprendi, porque antes eu não sabia. Eu lutava do meu jeito, não vencia, né? Hoje, graças a Deus,
sou mais que vencedor. E essa vida, ela pode ser alcançada. Essa mudança de vida, ela pode, está ao seu alcance. Você pode alcançá-la. Experimente. O que essas pessoas fizeram, em primeiro lugar, foi reconhecer que sozinhas elas não poderiam, que elas necessitavam de uma força maior, que elas necessitavam se aproximar da fonte de vida, que é o próprio Deus. Por isso, deixaram o preconceito de lado, deixaram ideias religiosas de lado e apelaram para a fé. Mas a fé acompanhada da inteligência, porque pensaram, poxa, tudo que eu tenho feito, tudo que eu já fiz, todas as portas onde eu já bati, eu não encontrei nada, então eu vou aproveitar essa chance, eu vou aproveitar essa oportunidade. Por isso que é através dessa atitude de fé, do uso da fé, é que então elas mudaram de vida, porque se aproximaram de Deus, do autor da vida. Se você quer viver, se você quer ter vida, neste domingo você deve estar conosco. Às 10 horas da manhã, nós estaremos participando da dose mais forte e na oportunidade buscando essa vida. Olá, eu chamo-me Adriano Tavares, moro aqui nas Mercês. Tenho uma maldição que todos os meses, todas as pessoas da minha casa, da minha família ficavam doentes e passando 6 meses, quase um ano, falecia sempre alguém. Eu também tinha vários acidentes, muitos acidentes, brigas em casa, tinha um lar conturbado, muitos problemas, traumas complexos e por causa disso comecei a refugiar no álcool, tabaco, em drogas. Chegou uma altura em que eu perdi a minha mãe e foi o meu maior fundo do poço. Foi repentino, essa tragédia. Aí eu comecei a pensar em suicidar, tentei cortar o pulso, ter-me atirado de uma ponte. Quando eu entrei no centro de ajuda, fazendo as correntes, foi quebrada a maldição, fui livre da doença, encontrei a paz que não tinha, fui livre do desânimo, pensamento de suicídio. A minha vida mudou por completo. Hoje eu sou livre, hoje sou feliz, hoje não tenho vício. Eu estou livre e tenho vontade de viver. Foi no centro de ajuda que a maldição foi quebrada. Você que é viciado e você se meteu no vício, seja das drogas, da bebida, do cigarro, seja o que for, você se involucrou com essas coisas pelo simples fato de que no momento de desespero ou de distração, você foi agarrado por esse vício. Então, você hoje chega ao ponto de tentar sair e não consegue. E por isso você se sente a pessoa mais derrotada da face da terra. Neste domingo, você deve estar conosco, então, para participar da dose mais forte. Às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui em Luxemburgo, em 3 locais. Em Ettelbruck, na Vila de Luxemburgo e em Esch. Se você mora fora de Luxemburgo, mas nas cidades que fazem fronteira com Luxemburgo ou estão próximas à fronteira, busque um dos nossos centros de ajuda. Vale a pena o esforço, porque você já gastou muito ou talvez tudo por causa desse vício e que começou de uma maneira muito boba, mas hoje ele domina você. Então vale a pena o esforço, o sacrifício para você estar conosco neste domingo, para que então você possa colocar um ponto final nessa história. Eu espero por si aqui em Luxemburgo, ou você que nos acompanha de qualquer parte do continente europeu, aonde a nossa emissão chega, busque um centro de ajuda mais próximo de si. Para mais informações, o telefone é o 707-3012-21, caso você esteja dentro de Portugal. Caso você esteja fora, o telefone é o 00351-21-836-8008. Saiba de uma coisa, por mais que esse vício seja forte, mas a dose que Deus tem para lhe oferecer, a dose que você vai receber nesse domingo, ela vai ser muito mais forte e servirá para colocar um ponto final nessa vida de vícios e de sofrimento. Um forte abraço a todos e até a próxima.